Em 1900, mergulhadores gregos em busca de esponjas avistaram no fundo do mar algo que nenhum ser humano havia visto por 2000 anos. No fundo daquele mar, entre âncoras enferrujadas e estátuas de mármore cobertas de corais, havia um objeto que não deveria existir. Um amontoado de bronze corroído, do tamanho de uma caixa de sapatos, com engrenagens visíveis no interior. Ninguém sabia o que era, e assim ficou esquecido em uma caixa de museu por 50 anos. Quando os cientistas finalmente olharam com atenção, perceberam que aquele objeto era uma máquina de calcular, construída 2000 anos atrás. Ela calculava os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas, com precisão que a Europa só voltaria a alcançar no século XIV. O que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você enxerga a inteligência humana e o tempo. Tudo começa em outubro de 1900, quando um capitão chamado Dimitrios Kondos ordenou mergulhos nas águas da ilha de Antikythera. Seus mergulhadores desceram e encontraram não esponjas, mas um naufrágio inteiro de 2000 anos de antiguidade. Estátuas de bronze e mármore, joias, moedas e centenas de objetos do período helenístico estavam ali, preservados pelo fundo do mar. E entre todos esses tesouros, um bloco de bronze sem forma aparente que ninguém soube identificar. Em 1902, o arqueólogo Valérios Stais examinou os fragmentos e percebeu algo que o deixou sem fôlego: engrenagens. Engrenagens, encaixadas com precisão milimétrica em um artefato de 2000 anos de idade. A comunidade científica rejeitou a descoberta. Disseram que era uma fraude, um erro, uma impossibilidade. Afinal, engrenagens tão precisas eram impossíveis para o mundo antigo. Era o que todos acreditavam. Mas a ciência não aceita impossíveis por muito tempo. Ela aceita evidências, e as evidências eram claras. Em 1951, o historiador britânico Derek de Solla Price decidiu dedicar sua vida inteira a desvendar aquele mistério. Ele passou 20 anos fotografando cada fragmento, medindo cada engrenagem, desenhando cada detalhe. E em 1974, após 2 décadas de trabalho, publicou sua conclusão: aquilo era um computador analógico. Um instrumento astronômico capaz de calcular eclipses, rastrear planetas e prever o calendário com precisão de minutos. Nenhuma civilização europeia construiria algo remotamente semelhante por mais de 1000 anos após aquele naufrágio. Para entender a máquina, precisamos entender o mundo extraordinário que a tornou possível. O século II a.C. era a era de ouro da ciência grega. Matemática, astronomia e filosofia caminhavam juntas como uma única disciplina. Eratóstenes havia calculado a circunferência da Terra, com erro inferior a 2%, sem satélites, sem computadores. Arquimedes havia inventado máquinas de guerra, parafusos hidráulicos e mecanismos que desafiavam a física da época. Era um mundo onde pensar sobre o cosmos era uma atividade financiada, respeitada e considerada essencial para a civilização. E foi nesse ambiente que alguém, ainda não sabemos quem, criou algo que o mundo esqueceria por 2 milênios inteiros. O mecanismo tem 37 engrenagens identificadas, cada uma com um número específico de dentes correspondente a um ciclo astronômico real. A engrenagem principal tem 223 dentes, o número exato de lunações no ciclo de Saros, usado para prever eclipses com precisão surpreendente. Isso não é coincidência, isso é conhecimento astronômico de séculos traduzido em metal, com perfeição absoluta. Na face frontal, um ponteiro indicava a posição do Sol no zodíaco ao longo do ano com precisão diária. Na face traseira, um segundo disco mostrava a fase lunar com precisão diária, crescente, cheia, minguante, nova. Tudo isso em um dispositivo que cabia em 2 mãos e pesava menos de 1 quilograma. Para entender a magnitude disso, pense no que o resto do mundo estava fazendo naquela mesma época. Roma estava expandindo seu império com espadas. A maioria das civilizações media o tempo pelo Sol e pela Lua a olho nu. E os gregos tinham uma máquina que dizia onde Marte estaria no céu daqui a 100 anos, com precisão de minutos. Isso não é magia, é matemática aplicada a um nível que nos obriga a repensar completamente nossa narrativa histórica. A ilha de Rhodes era o centro do mundo intelectual grego naquele período, e é lá que muitos pesquisadores acreditam que a máquina foi criada. Cícero, o grande orador romano, escreveu que viu em Rhodes uma esfera mecânica que reproduzia os movimentos do céu. Aquela pode ter sido a mesma máquina, o que sugere algo perturbador. Pode ter havido mais de uma. Se havia muitas, onde estão as outras? O que aconteceu com esse conhecimento inteiro? A resposta está em um dos maiores crimes intelectuais da história: a destruição da Biblioteca de Alexandria.
Com o declínio da ciência helenística, livros foram queimados e conhecimentos acumulados por séculos evaporaram em décadas, e com eles, os projetos e os segredos de fabricação da máquina mais sofisticada do mundo antigo. O mundo entrou na Idade Média sem saber que essa tecnologia havia existido, como se jamais tivesse sido inventada. E aquele fragmento de bronze no fundo do mar aguardou, em silêncio perfeito, o momento em que alguém pudesse entendê-lo. Em 2005, um consórcio internacional de pesquisadores iniciou o projeto Antikythera, a análise mais ambiciosa já feita de um único artefato. Com tomografia computadorizada de altíssima resolução, eles conseguiram ver o interior dos fragmentos sem abri-los. Inscrito nas superfícies internas dos fragmentos, havia um manual de instruções em grego antigo gravado diretamente no bronze. Alguém havia gravado na própria máquina as instruções para usá-la, como se soubesse que seria necessário explicar para o futuro. Esse detalhe muda tudo. Ele prova que o criador tinha consciência de estar fazendo algo extraordinário e irreplicável. Em 2008, Tony Freeth e sua equipe publicaram a decodificação mais completa já realizada, e o que encontraram era ainda mais impressionante. Eles descobriram que o mecanismo também calculava os Jogos Olímpicos e os grandes festivais religiosos gregos. O mecanismo era um objeto de uso civil, político e religioso simultâneo, não apenas um instrumento científico isolado. Saber quando o próximo eclipse ocorreria, antes de todos, era poder político absoluto sobre a população. Em 2021, nova análise revelou que a face frontal era ainda mais complexa do que se imaginava, um planetário completo em miniatura. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Cada planeta com sua própria engrenagem e seu próprio ciclo calculado individualmente. Pesquisadores estimam que levaria mais de 2 anos de trabalho especializado para construir uma réplica funcional com ferramentas modernas. 2 anos com ferramentas modernas. O artesão original fez isso sem metalurgia industrial, sem microscópios, sem computação. Em 2022, pesquisadores da Universidade de Glasgow construíram uma réplica funcional usando apenas materiais e técnicas da Grécia Antiga. E ela funcionou. Os ponteiros giraram, o calendário avançou, os planetas se moveram exatamente como calculado. Uma máquina de 2000 anos, reconstruída no século XXI, funcionando exatamente como foi projetada por mãos desconhecidas. O mecanismo de Antikythera hoje é considerado o objeto mais importante da história da ciência e da tecnologia. Mais revelador que qualquer arma ou trono, porque ele prova que a capacidade humana não cresce em linha reta. Ela sobe, cai e recomeça. A história que aprendemos na escola é uma narrativa linear confortável, primitivos, medievais, modernos. Uma evolução suave. O mecanismo de Antikythera prova que essa narrativa é incompleta. A realidade é mais complexa e mais fascinante. Civilizações não são degraus em uma escada, são florações. Surgem, prosperam e às vezes desaparecem sem deixar herdeiros. E quando as instituições que sustentam o conhecimento colapsam, o saber pode desaparecer por milênios completos. Pense no seguinte: entre o mecanismo de Antikythera e o primeiro computador moderno passaram exatamente 2000 anos. 2000 anos de intervalo tecnológico, um buraco negro no progresso humano que nenhum livro didático explica adequadamente. O mecanismo sobreviveu porque afundou. Essa é a ironia perfeita e definitiva da arqueologia histórica. Se tivesse chegado a Roma, teria sido usado, talvez revendido, talvez destruído pelos bárbaros numa vila incendiada. Mas o mar o protegeu. 2000 anos de sedimento o guardaram melhor do que qualquer cofre ou templo humano. Em 2017, o projeto retornou ao sítio com tecnologia de ponta e encontrou novos fragmentos, ossos humanos e evidências de navio maior. Se o navio era maior do que se pensava, a carga também era. O mecanismo pode ser apenas um item de uma lista muito mais longa. E há tecnologias antigas documentadas que a história perdeu e que ainda não foram reencontradas. Isso é certo. O concreto romano resistiu 2000 anos submerso no mar sem se desintegrar. A fórmula exata ainda não foi completamente reproduzida. O mecanismo de Antikythera não é uma anomalia histórica. É o único sobrevivente de uma tradição inteira que foi destruída. O mecanismo nos diz algo que vai muito além da astronomia. Ele nos diz sobre a natureza frágil de todo o conhecimento humano, sobre a necessidade humana de encontrar padrões em um universo que parece caótico e indiferente, e sobre a obsessão de deixar algo que sobreviva ao corpo que o criou, de falar com um futuro que jamais se conhecerá. 2000 anos atrás, alguém olhou para o céu, mediu tudo com precisão extraordinária e construiu uma máquina para guardar esse conhecimento.
Essa pessoa não sabia que seu nome seria esquecido, mas não se importou, porque a máquina não seria. O mecanismo de Antiquítera é a prova mais concreta de que já fomos mais do que somos, e podemos ser mais do que imaginamos. O fundo do mar grego ainda guarda segredos, e aquele bloco de bronze em Atenas continua a nos desafiar em silêncio. Cada geração acredita que o progresso é irreversível, que o que temos não pode ser perdido. O mecanismo de Antiquítera prova que essa crença é perigosa. O mecanismo é um aviso, não do passado para nós, mas de nós para nós mesmos através do tempo. Um aviso de que o conhecimento não se preserva sozinho, que ele precisa ser cultivado, passado adiante e protegido com intenção. E um lembrete permanente de que a humanidade já foi mais do que é e pode ser tudo o que ainda não imagina. A inteligência humana não é uma conquista permanente. É um projeto frágil que exige ser cultivado por cada geração. Somos uma espécie capaz de medir o cosmos com ferramentas do tamanho de uma mão e de esquecer como fizemos isso. O mecanismo prova que a genialidade não tem época preferida. Ela surge quando as condições permitem e desaparece quando são destruídas. Pense em quantos outros objetos como esse afundaram em outros mares e nunca foram encontrados. A arqueologia estima que menos de 1% dos sítios subaquáticos do Mediterrâneo foram explorados até hoje. 99% do fundo do mar permanece não investigado, e o que encontramos já muda tudo. Cada mergulho científico nessas águas é uma aposta contra o esquecimento, uma tentativa de recuperar o que o tempo tentou apagar. O sítio de Antiquitera ainda não foi completamente escavado. Há objetos ali que nenhum ser humano viu desde o naufrágio. Em cada temporada de mergulhos, novos fragmentos aparecem. O mar devolve aos poucos o que recebeu 2000 anos atrás. Há pesquisadores que dedicaram décadas inteiras ao mecanismo. Alguns morreram sem ver a decodificação completa. Esse nível de dedicação científica é, em si, uma forma de homenagem ao artesão desconhecido que o criou. Dois criadores separados por 2000 anos, um que construiu para a eternidade e outro que trabalhou para entender o que foi construído. O mecanismo também nos ensina algo sobre a natureza do progresso. Ele não pertence a nações, nem a épocas. Ele pertence à espécie. Gregos, árabes, medievais europeus, cientistas modernos, cada civilização contribuiu com um fragmento do conhecimento que hoje chamamos de ciência. E o mecanismo de Antiquitera está no cruzamento de todas essas contribuições, um objeto que pertence à memória coletiva da humanidade inteira. Quando Hiparco mapeou as estrelas, ele não sabia que estava fornecendo dados para uma máquina que alguém construiria décadas depois. Quando Apolônio desenvolveu sua matemática de epiciclos, ele não imaginava que ela seria traduzida em engrenagens de bronze. O conhecimento funciona assim. Uma geração planta, outra colhe e muitas vezes ninguém sabe que a semente foi plantada. O mecanismo é o produto de pelo menos 3 séculos de astronomia acumulada, uma síntese física de gerações de observação. Cada engrenagem carrega em si o trabalho de astrônomos que nunca se conheceram, separados por décadas e às vezes séculos. Isso é o que torna o mecanismo verdadeiramente extraordinário. Não é o produto de um gênio solitário, mas de uma civilização inteira funcionando em harmonia. Uma civilização onde o conhecimento era valorizado, acumulado, transmitido e aplicado com seriedade e intenção. E quando essa civilização foi fragmentada pela guerra, pela conquista e pela intolerância, o conhecimento se foi junto com ela. Não porque fosse frágil, mas porque as instituições que o sustentavam, as escolas, as bibliotecas, os patronos, desapareceram. O mecanismo de Antiquitera é o único sobrevivente físico desse mundo, o único artefato que prova de forma irrefutável o que havia sido alcançado. Tudo mais existe apenas em descrições fragmentadas, em referências de segunda mão, em ruínas que não explicam o que sustentavam. Mas aquele bloco de bronze fala por si mesmo. Ele não precisa de interpretação para provar sua sofisticação, basta existir. E é por isso que ele é perturbador de uma forma que nenhuma ruína de templo ou fragmento de papiro consegue ser. Porque ele é concreto, ele tem peso, tem dentes de engrenagem que você pode tocar, tem inscrições que você pode ler. Ele é a evidência física mais poderosa já encontrada de que nossa narrativa sobre o passado humano está incompleta. Incompleta não por má fé, mas porque a história é escrita com o que sobrevive, e o que sobrevive é sempre apenas uma fração do que existiu.
Imagine uma civilização futura tentando reconstruir o século XX a partir de um único objeto encontrado no fundo do oceano. O que esse único objeto diria de nós? O que ficaria de fora? O que seria mal interpretado? É exatamente isso que fazemos com a antiguidade, e o mecanismo nos lembra que nossa reconstrução está permanentemente incompleta. Mas a ciência avança. A cada década, novas tecnologias permitem análises que antes eram impossíveis. O que o raio-x não revelou nos anos 50, a tomografia revelou em 2005. O que a tomografia não alcançou, a luz estruturada revelou em 2016. Cada nova tecnologia de análise é uma nova conversa com o objeto, e o objeto sempre tem mais a dizer. Em 2016, pesquisadores usaram técnica de luz estruturada para revelar inscrições nas superfícies externas que ninguém havia lido antes. Milhares de caracteres em grego antigo, gravados com precisão microscópica, descrevendo o funcionamento do cosmos como os gregos o compreendiam. Era como abrir um livro que havia estado fechado por 2000 anos e descobrir que estava escrito em uma linguagem que ainda podíamos ler. O grego antigo sobreviveu, a matemática sobreviveu, a astronomia sobreviveu. Só o objeto havia sido perdido, e agora estava de volta. Essa convergência entre o que sobreviveu na linguagem escrita e o que sobreviveu no metal é um dos momentos mais extraordinários da arqueologia moderna. O mecanismo e os textos se confirmam mutuamente, cada um preenchendo lacunas que o outro deixou. E juntos, eles pintam um retrato de uma civilização que compreendeu o cosmos com uma profundidade que nos obriga a rever nossos preconceitos sobre o passado. Preconceitos que são, no fundo, uma forma de arrogância, a crença de que o presente é necessariamente superior ao passado. O mecanismo de Antiquitera é o antídoto perfeito para essa arrogância. Ele é a prova em metal de que isso não é verdade. Não que os gregos fossem superiores a nós, mas que eram diferentes de nós de formas que ainda não compreendemos completamente. Eles tinham limitações que não temos, e tinham capacidades que perdemos, e o balanço entre essas duas coisas é mais equilibrado do que gostamos de admitir. Considere o seguinte: um grego do século II a.C., colocado em nosso mundo, levaria quanto tempo para aprender a usar um smartphone? E um engenheiro moderno colocado na oficina do criador do mecanismo conseguiria replicar o objeto com as ferramentas disponíveis? A resposta honesta a essa segunda pergunta é provavelmente não. Não 100 anos de aprendizado das técnicas específicas da época. Isso é o que o mecanismo nos diz sobre a habilidade. Ela é profunda, específica e não transferível automaticamente através do tempo. O artesão que criou o mecanismo tinha décadas de experiência com bronze, com instrumentos de medição, com engrenagens, uma expertise que levou uma vida para ser construída. E essa expertise foi para o túmulo com ele, porque não havia sistema suficientemente robusto para preservá-la além de sua geração. Esse é o verdadeiro drama do mecanismo de Antiquitera. Não apenas que o objeto quase se perdeu, mas o conhecimento de como criá-lo certamente se perdeu. Podemos reconstruir o mecanismo hoje porque temos física, matemática e engenharia modernas, mas não sabemos como ele foi feito originalmente. Não sabemos quais ferramentas específicas foram usadas, não sabemos quanto tempo levou. Não sabemos se havia outros artesãos ou se foi um único mestre. Não sabemos se o criador estava satisfeito com o resultado, se havia aspectos que queria melhorar, mas não teve tempo ou recursos. Não sabemos se existia uma versão mais avançada, sendo planejada quando o conhecimento foi interrompido pela história. Tudo isso está perdido. E a consciência dessa perda é, em si mesma, uma forma de conhecimento sobre a fragilidade do que somos. O mecanismo também nos ensina sobre a relação entre tecnologia e sociedade, sobre como uma invenção só existe se houver estrutura para sustentá-la. A tecnologia do mecanismo existia, a matemática existia, os materiais existiam, mas a estrutura social que a sustentava foi destruída. E sem a estrutura social, sem as escolas, os patronos, os alunos, as redes de transmissão de conhecimento, a tecnologia desapareceu. Isso é uma lição diretamente aplicável ao presente. Tecnologia não é suficiente. Sociedade é o que transforma a tecnologia em progresso duradouro. As instituições que preservam e transmitem conhecimento são tão importantes quanto o próprio conhecimento, talvez mais. Alexandria não era apenas uma biblioteca. Era uma rede de pessoas comprometidas com a ideia de que o conhecimento deve ser preservado. Quando essa rede foi destruída, seja por incêndios, seja por conquistas, seja por mudanças políticas, o conhecimento perdeu sua âncora. E foi esse o verdadeiro colapso. Não a queima de papiros, mas o fim da comunidade que sabia como usá-los. O mecanismo sobreviveu porque estava no fundo do mar, mas o conhecimento de como criá-lo morreu com as últimas pessoas que o possuíam. Esse é o paradoxo do mecanismo de Antiquitera. O objeto sobreviveu, mas o contexto que lhe dava sentido completo foi perdido. Estamos, até hoje, tentando reconstruir esse contexto, tentando entender não apenas o que o mecanismo fazia, mas o mundo que o tornou necessário. Um mundo onde prever um eclipse era uma questão de sobrevivência política, onde o calendário era sagrado,
onde o céu era tanto Deus quanto dado científico. Um mundo radicalmente diferente do nosso e ao mesmo tempo reconhecível, porque os seres humanos que o habitavam tinham os mesmos medos, as mesmas ambições e a mesma curiosidade que temos. O mecanismo é a ponte entre esse mundo e o nosso, um objeto que existiu lá e chegou aqui, atravessando 2000 anos e 2000 metros de profundidade. E quando olhamos para ele em sua vitrine no Museu de Atenas, estamos olhando para algo que pertence tanto ao passado quanto ao futuro. Porque o que o mecanismo representa, a tradução do conhecimento do cosmos em objeto físico e utilizável, é exatamente o que fazemos hoje com computadores, telescópios e satélites. A diferença é de escala e de material. O impulso é idêntico: entender onde estamos no universo e usar esse entendimento para algo prático. Nesse sentido, o criador do mecanismo e os engenheiros do telescópio James Webb estão fazendo a mesma coisa, separados por 2000 anos e unidos pelo mesmo impulso humano fundamental. O impulso de olhar para o céu e perguntar: o que é isso? Como funciona? E como posso usar esse conhecimento? Esse impulso é o que nos define como espécie. Não a linguagem, não a cultura, não a religião, mas a curiosidade direcionada ao cosmos. O mecanismo de Antiquitera é a expressão física mais antiga e mais extraordinária desse impulso que ainda sobreviveu até nós. E por isso ele importa, não apenas como artefato arqueológico, mas como espelho, como reflexo do que somos no mais profundo nível. Quando o mecanismo foi retirado do mar em 1901, estava em pedaços, fragmentado, corroído, quase irreconhecível. E assim permaneceu por décadas, fragmentado em sua caixa de museu, aguardando alguém que soubesse o que estava vendo. Isso é uma metáfora para o conhecimento humano em geral. Frequentemente está diante de nós, em pedaços, aguardando alguém que consiga ver o padrão. A habilidade de ver padrões onde outros veem caos, essa é a essência da ciência, da arte e de toda forma de criação humana. O arqueólogo Stiles viu engrenagens quando outros viam bronze corroído. Price viu um computador quando outros viam um instrumento misterioso. Cada geração de pesquisadores viu algo novo no mesmo objeto, porque cada geração trouxe novas ferramentas e novas perguntas. E isso continuará. As próximas décadas certamente trarão novas revelações sobre o mecanismo, novas funções, novas inscrições, novas conexões. Porque objetos como esse não se esgotam, eles crescem em significado à medida que a humanidade cresce em capacidade de compreensão. O mecanismo de Antiquitera em 1902 era um mistério. Em 1974 era um computador analógico. Em 2008 era um planetário completo. Em 2021 era um cosmos completo em miniatura. E em 2050 ou em 2100 será algo que ainda não temos vocabulário para descrever, porque nossa compreensão ainda não chegou lá. Isso é extraordinário. Um objeto de 2000 anos que ainda cresce em significado, que ainda tem mais a ensinar do que já ensinou. A maioria dos objetos antigos nos diz o que a humanidade fez. O mecanismo de Antiquitera nos diz o que a humanidade é capaz de fazer. E essa distinção é tudo, porque o que a humanidade é capaz de fazer não tem limite fixo, como o próprio mecanismo prova. Quando você sai daqui sabendo o que sabe sobre o mecanismo, você carrega um fragmento dessa verdade com você. A verdade de que a história não é uma linha reta, de que o progresso não é garantido, de que o conhecimento pode ser perdido. Mas também a verdade de que a curiosidade humana é irreprimível, que ela sempre encontra uma forma de surgir, de criar, de perguntar. Que em algum porto do Mediterrâneo, 2000 anos atrás, alguém olhou para o céu e decidiu que a beleza daquele cosmos merecia ser capturada em metal. E que esse gesto, esse ato de traduzir o infinito em algo que cabia nas mãos, foi tão poderoso que atravessou 2 milênios e ainda nos faz parar. Ainda nos faz olhar para aquele fragmento de bronze corroído e sentir com clareza absoluta que a distância entre nós e seu Criador é menor do que o tempo sugere. Porque o impulso que o moveu é o mesmo que move cada cientista, cada engenheiro, cada artista que tenta capturar a realidade em uma forma que outros possam segurar. O mecanismo de Antiquitera não é apenas história, é um espelho, e o que ele reflete é a melhor versão do que somos. Uma espécie que olha para o caos do universo e insiste, geração após geração, em encontrar a ordem que está escondida dentro dele. Uma espécie que constrói máquinas para guardar o que aprendeu, porque sabe que a memória humana é frágil e o cosmos é permanente. Uma espécie que afunda no esquecimento e ressurge, como aquele fragmento de bronze emergindo do fundo do mar depois de 2000 anos. Sempre ressurge, com novas ferramentas, novas perguntas e o mesmo impulso antigo de entender onde estamos e por quê. O fundo do mar ainda guarda segredos. A história ainda tem lacunas que não sabemos preencher. O mecanismo de Antiquitera ainda tem mistérios não resolvidos. E isso é uma boa notícia, porque significa que há mais para descobrir, que a conversa entre o presente e o passado ainda não terminou.
que aquele artesão anônimo de Rhodes, ou de onde quer que tenha sido, ainda tem coisas a nos dizer. Basta que tenhamos a paciência de ouvir, a humildade de admitir que não sabemos tudo, e a curiosidade de continuar perguntando. Essas três coisas, paciência, humildade e curiosidade, são o que o mecanismo de Antiquitera pede de nós em troca de tudo o que nos oferece. É um preço baixo para a maior lição que um objeto já ensinou à humanidade sobre si mesma. Se gostou do conteúdo, deixe aquele like para apoiar o canal. E se inscreva para novos conteúdos.